sobre cálculo de volume por integração. Então, nosso objetivo é encontrar o volume do solo de evolução gerado pela rotação do eixo Y, incluindo a região primeiro quadrante entre a curva e a vertical. Seria um exemplo. Então, o que está acontecendo? Eu tenho uma curva e tem uma reta vertical, limitando essa. Quando a gente rotaciona, aí obtém essa forma de bolo invertida. Esse sólido aí, vazado. O método que nós vamos usar seria o método dos cortes transversais. Se a gente tiver infinitos cortes como este, e justapoico, colocar um do lado do outro, eu vou formar esse sólido. Então, novamente, nosso objetivo é encontrar o volume do sólido de evolução, gerado pela rotação de uma região compreendida entre a curva e entre as verticais. Aí, meu limite aqui entre A e B. Aqui seria outro exemplo também de sólido de evolução. Tá. E segundo situações do sólido de evolução. Primeira situação, eu tenho lá uma curva e eu quero determinar o volume de rotação em relação ao eixo X. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter essa região aqui, que eu vou rotacionar em relação ao eixo X. Quem que é essa minha região? É a curva menos o eixo X, que é y igual a 0. Limitado entre A e B. Ao refletirmos esta curva aqui, essa reflexão aqui, ó, nós formamos o sólido de revolução. Como desenho, tá? Tá. Aí o que eu tenho que é importante? Que o meu raio aqui, ele está variando em relação ao meu delta Y aqui, ó, em relação a isso. Então, o meu raio, ele vai ser a função. Então, o meu volume vai ser π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Aí eu tenho o volume do meu sólido. Guardando aqui. Continuando. Então, nós temos, então, outra situação. Nessa outra situação, nós temos aqui esta curva aqui, seria essa curva aqui. E a área dessa curva, em relação a esse eixo aqui, ó, seria todo esse espaço aqui, ó. Só que todo esse espaço ultrapassa a área abaixo da curva. Tá? E na minha outra função, nós temos essa curva aqui e abaixo dela aqui é a área dela. Ou seja, é esse espaço aqui, ó, que abaixo dessa curva está aqui. Só que eu não quero nem essa aqui toda e nem essa aqui abaixo. Na verdade, o que nós estamos querendo? Só esse pedaço aqui, ó. Só essa área aqui. Mas quem que é essa área aqui? É toda essa menos essa. Então, vai ser a área dessa ao quadrado
menos a área dessa ao quadrado. Ou seja, o raio da primeira menos o raio da segunda. Que seria a outra situação. Prosseguir. Então, seja uma função definida em AB, os reais, contínuo positivo, considere a região limitada pelo gráfico F, pelo eixo X e as retas verticais x igual a x igual a B, x igual a x igual a B, que são os meus limites, A e B. Ao gerar a região em relação ao eixo X, eu vou obter esses sólidos aqui. Então, o que seria o volume do meu sólido? Seria eu pegar essas transversais aqui, esses cortes transversais, essas partições, calcular esses pequenos volumes, essas pequenas áreas aqui. Só que essas infinitas áreas, vezes a altura, vai me gerar o volume total do sólido, todas essas partições. E quando eu mando o N para o infinito, eu consigo, desse somatório, obter o meu volume. O meu volume vai ser integral de A até B da minha área vezes a minha altura, em relação ao eixo X. Exemplo 1, então. Determina o volume do sólido gerado pela rotação da região dada a seguir em torno do eixo X. Ó X. Tá. Ele já me deu. E aqui, a função y igual a x quadrado. E me deu que o limite está entre 0 e 1. Essa área é essa curva aqui e tudo abaixo dela, até o y igual a 0. Então, o meu raio é x2 menos 0. Então, vai ficar só x2. Toda vez que eu não tiver nenhuma curva aqui abaixo, tiver só o eixo, a área vai ser sempre a curva menos 0. Então, vai ser só a curva. Então, o que vai ser quando eu rotaciono aqui? Primeiro, por simetria, a área, tem a rotação. Aqui eu tenho o disco. Meu raio está mostrando o disco aqui, que ele depende dessa função aqui. Se a minha rotação é em relação a x, na minha integral, você vai aparecer x dx. Então, meu y tem que estar isolado. Então, o y aqui vai ser o raio. Então, ele vai ser ele isolado, ou seja, vai ser minha função. E a minha altura aqui vai ser o dx. E a variação de 0 a 1, nesse caso. Então, eu tenho lá que a minha área é π vezes a variação. Lembrando que a minha variação aqui ela depende do y, que é o f de x, só que o meu y, ele é x ao quadrado. Então, eu vou trocar isso aqui, porque vai ser a função ao quadrado. Então, eu vou trocar o y pela minha função. Então, o y é igual a x ao quadrado. Então, vai ser π vezes x ao quadrado e o raio ao quadrado. Então, se o raio é o x ao quadrado, ele elevado ao quadrado, vai dar πx a quarta. Então, o que vai ser, então, a minha integral? Vai ser π vezes a área, que é o raio ao quadrado, integral de 0 a 1. Aí, integrando da x a 15 sobre 5, substituindo π sobre 5. Aí, eu calculei o volume desse sólido de revolução. Exemplo 2. Agora, eu vou rotacionar em relação a y. Se é em relação a y, aqui ele só me deu o desenho, eu tenho que observar que pelo desenho o limite está de 0 a 4. Ele me deu o desenho, não deu nenhuma informação. Então, é de 0 a 4, eu vou girar aqui. Então, o meu raio vai estar aqui, que é meu x isolado. Então, meu raio agora vai ser x isolado. Aí eu tenho que pensar o seguinte, se o meu raio ele é x isolado, e ele já me deu foi em função de y, então eu tenho lá que o meu y é igual a x ao quadrado. Para mim isolar o x, a potência 2 faz como raiz. Então, meu x vai ser igual a raiz de y. Então,
Então, esse aqui é o meu raio, que vai definir a minha área aqui. Então, nós temos, então, os discos. Observe que os discos, que as interseções do sólido com os planos perpendiculares ao eixo formam a família de círculos, né? Então, a nossa área vai depender da variação do x isolado, e a variação do x isolado é quem? Raiz de y. Então, vai ser π vezes raiz de y ao quadrado. E, aqui não está escrito não, já está respondido. Então, a minha área em relação a y vai ser π, que é a variação do x, e o x é igual a raiz de y, então vai ser raiz de y ao quadrado. Vai cortar, e sobrou π vezes y. Então, qual que vai ser nosso integral? Variando de 0 a 4, o y, da minha área, que seria meu raio aqui, πy, que eu já levei ao quadrado, dy. Aí vai dar y2 sobre 2π, de 0 a 4, deu 8π a resposta. Vamos apagar. A gente vai para exemplo 3. O exemplo 3 também me deu o desenho. Eu quero o sólido de evolução desse desenho aqui. Então, o que seria o sólido de evolução? Seria eu pegar essa imagem, esse gráfico aqui, e rotacioná-lo em relação a y. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar horroroso, gente. Só que ele vai refletir. Então, na verdade, ele vai ser um cilindro, que estuda a parte escura aqui, menos essa parte vazada que nós calculamos na página anterior. Tá? Como aqui é um cilindro, tá fácil de calcular. Tem um raio que é 2 e a altura que é 4. Eu posso usar a mesma geometria especial. Então, eu quero toda essa parte roxinha, tá vendo aqui embaixo aqui o formato cilindro, menos a parte vazada. Então, vai ser o volume do cilindro menos o volume do sólido. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, eu tenho um círculo aqui vezes a altura, um círculo de raio 2. Então, é π vezes r ao quadrado vezes 4 a altura, menos isso aqui, que é a região limitada até 4 de x ao quadrado que nós calculamos anteriormente. Então, vai dar 8π. Agora, ele me deu a região, e eu quero girar essa região em relação ao eixo, né, em relação à vertical. Aí, gente, vai formar tipo um cone aqui, né? Aí eu tenho que pensar aqui, ó. Essa variação aqui, ó. Quem que é esse raio aqui? Olha, aqui meu raio seria 2. Aqui já não é mais 2, não, porque ele perdeu esse espaço aqui, ó. E esse espaço que ele perdeu foi x unidades. Então, meu raio vai ser sempre 2 menos x. Isso aqui é 2 menos 0. Se aqui for 1, 2 menos 1. Se aqui for 1,5, embaixo aqui, ó. Então, vai ser 2 menos 1,5. Então, o raio meu não é mais a reta até o eixo 0. Porque eu tenho duas situações aqui, ó. Lembra quando eu tenho duas... no caso, se fosse duas curvas, no caso é uma reta e uma curva. Aí a diferença entre elas que vai dar o meu raio. Que é 2 menos x quadrado. Então, vamos prosseguir aqui. Prosseguindo, então, pelo desenho ali, olha o que eu mostrei para vocês ali, ó. Então, eu tenho esse funilzinho aí, esse cone. E o meu raio tá aqui, ó, dependendo da diferença. Então, o meu raio é 2 menos x. Mas quem que é x? O x depende aqui, eu tenho que isolar. O x depende da curva. Então, se é 2 menos x, eu tenho que isolar esse x. Igual eu fiz anteriormente. Como que eu vou isolar esse x aqui, então?
Se eu tenho que y aqui é igual a x ao quadrado, então meu x vai ser igual ao contrário de potência a raiz. Então, meu raio é 2 menos raiz de y. Este é o meu raio. Aí vai aparecer aqui agora. 2 menos raiz de y. É o raio ao quadrado vezes π da área. Se apareceu em função de y, gente, então eu vou ter dy. Então, quem que vai ser meu dy aqui, ó? Essa variação aqui, ó. Eu tenho que substituir aqui, ó. Se x é igual a 2, 2 ao quadrado, 4. Então, eu variar de 0 a 4. Que é a altura que está aqui, ó. Aí a minha área é π2 menos raiz de y. Desenvolvendo o produto notável, o quadrado primeiro, que é 4, menos 2 vezes esse vezes esse, dá menos 4y, mais raiz de y ao quadrado, que corta vai dar y. Então, a minha integral vai ser de 0 a 4, como eu disse para vocês aqui o ponto é 4, de π, que multiplica essa área aqui, π vezes isso aqui é a minha área, dy. Aí eu vou agora integrar. Integral de 4 é 4y, integral de menos 4y elevado a meio é menos 4y elevado a 3 meios dividido por 3 meios, mais a integral de y é y2 sobre 2. Ajeitou aqui e substituiu de 0 a 4. Aí vai dar 8π sobre 3. Terminamos por enquanto.